voltou atrás nas suas críticas à polícia com relação a ladrões de celular. Agora ele fez um belo discurso, foi aplaudido dizendo que o Brasil vai combater a criminalidade. Mas há umas coisas interessantes, porque ele fala uma coisa, só que ele manda o ministro dele da Justiça, o Lewandowski, falar outra. Mas primeiro vamos focar aqui na fala do Lula anteontem. Vamos ouvir. Eu sou daqueles que acham, ao invés de arma, nós temos que ter livro. Ao invés de delegacia, nós temos que ter escola. Porque nós vamos ter que enfrentar a violência, sabendo que nós temos que enfrentar o crime organizado. E não é o Estado sozinho, é o Estado, é o município e é o governo federal. Porque a gente não vai permitir que os bandidos tomem conta do nosso país. A gente não vai permitir que a república de ladrão de celular comece a assustar as pessoas na rua desse país. E é por isso que nós estamos apresentando uma PEC da segurança, para que a gente possa, junto com os governadores de estado e com os prefeitos, a gente definitivamente dizer que o Estado é mais forte do que os bandidos, e o lugar de bandido não é na rua, assaltando e assustando pessoas e matando pessoas. Ele tem uma dificuldade, né, em falar que lugar de bandido e ladrão é na cadeia. Você vê que ele não fala cadeia. Ele tem uma dificuldade em falar que lugar de bandido e ladrão é na cadeia. Não. Ele fala que lugar de bandido não é na rua. Ele tem uma baita dificuldade em falar que lugar de bandido e ladrão é na cadeia. Eu não sei por que essa dificuldade. Bom, isso ele falou anteontem. Só que as redes sociais não perdoam. E a gente não pode esquecer que em 2019 Lula ficou indignado com a prisão de menores, de crianças, segundo ele, de 14 e 15 anos, que simplesmente roubavam celular e era violentamente agredida pela polícia. Ouça o discurso de antigamente. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Às vezes porque roubou um celular. E a polícia agiu violentamente. Bom, isso aí o presidente Lula falou em 2019. Só que agora, o ano que vem, é ano eleitoral. Se ele continuar com esse discurso aí, ele vai embora. Vai embora para casa, vai embora para outro lugar, menos para Brasília. E o marqueteiro dele está orientando. Ó, presidente, tem que falar isso, fala assim. Mas a dificuldade dele ainda é falar que lugar de ladrão é na cadeia. Ele não fala, não consegue falar isso. Engasga, dá um problema sério. Mas, por outro lado, esse discurso do Lula contradiz aquilo que o ministro dele prega. Imagina você que o ministro Lewandowski, ex-ministro do Supremo, aposentado, o Lewandowski falou, dizendo que, presta atenção, falou jogando a culpa na polícia e livrando o judiciário pela soltura de criminosos. Ele disse que as forças policiais, se fizessem um trabalho melhor, os juízes não seriam obrigados a libertar suspeitos. Quer dizer, o presidente Lula fala isso aí. Aí vem o ministro dele, que é do governo dele, escolhido dele, braço direito dele, fala que a culpa é da polícia. A polícia prende, a justiça solta. E o ministro Lewandowski diz que não, é a polícia que não está fazendo o serviço dela direito. Ô, ministro, para, meu. Para, o povo brasileiro não é tão idiota assim, não. Soltaram aí os chefões das drogas. Quem que solta? São aqueles que têm a caneta na mão. A polícia vai lá, prende, leva para a cadeia. E quem é que solta? Para, ministro. Para, governo Lula. Faz parte do governo Lula. Ele é o ministro da Justiça. 7h46. Agora, Ismael Silva. Destaques de hoje, Turino.
ovo de Páscoa ficará mais caro, hein? E com menos cacau este ano. A Páscoa terá menos ovos. Rancharia confirma a primeira morte em decorrência da dengue em 2025. Pensando bem, ninguém percebeu que o governo federal estava sem orçamento há 3 meses, hein? E o prefeito Tupã? O prefeito Tupã quer a construção de mais casas populares na sua gestão. Já o empresário de Matão, o Antônio Gale, diretor do SPCAP, que revolucionou o futebol no interior de São Paulo nos anos de 1990, foi nomeado pelo presidente da Federação Paulista de Futebol, o Reinaldo Bastos, como diretor de Relações Internacionais da Federação Paulista de Futebol de São Paulo. E o passeio aí dos empresários de Presidente Prudente nesse final de semana no Rio de Janeiro, segundo o Selmir Norbiato, tem um empresário aqui de nossa cidade que vai conhecer a Rocinha. Que passeio incrível, hein, empresário? E ponto final. Jornal das 7h53, 7h53. O Supremo Tribunal Federal revogou a decisão da Justiça de São Paulo, que havia suspendido o decreto estadual que autorizou privatizar a administração de 33 escolas em São Paulo. O PSOL entrou na Justiça impedindo que completasse aí o ciclo, de transição. E a Justiça de São Paulo suspendeu, o contrato estadual. Agora o Supremo autorizou o governo de São Paulo a privatizar a administração dessas escolas estaduais. O governo poderá avançar na concessão da gestão dessas escolas estaduais à iniciativa privada. Guilherme Oliveira. Decisão do presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso. Só para quem não acompanhou muito bem essa história, vamos voltar um pouquinho. O governador Tarcísio de Freitas assinou um decreto, então, para essa parceria público-privada para a construção de 33 escolas no estado de São Paulo. Mas o partido PSOL entrou com uma ação no Tribunal de Justiça do Estado e ganhou nessa ação. E aí o Tribunal de Justiça de São Paulo barrou esse decreto, ou seja, para o governo de São Paulo não conseguir realizar essa parceria público-privada para a construção de 33 escolas. Qual foi o argumento do PSOL e acompanhado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo? De que essa parceria poderia prejudicar a gestão educacional do estado de São Paulo. Mas o governo, então, paulista, a partir da gestão do governador Tarcísio de Freitas, levou essa questão para o Supremo, deu diversos argumentos e o ministro Luiz Roberto Barroso reconheceu, deu validade ao decreto para o governo de São Paulo. Ou seja, a gestão de Tarcísio de Freitas vai poder continuar com essa parceria público-privada. Qual foi o argumento da gestão do governador Tarcísio de Freitas? De que essa parceria, as empresas vão ficar só com a parte administrativa, o que isso significa? Construção, manutenção, vigilância, limpeza, jardinagem e alimentação dessas escolas. A parte pedagógica, portanto, o ensino, vai continuar exclusivamente com a Secretaria Estadual da Educação. O ministro Luiz Roberto Barroso reconheceu e disse que se esse decreto fosse barrado, poderia prejudicar a educação do estado de São Paulo, porque a gestão do Tarcísio de Freitas promete que com a construção de 33 escolas, haverá mais de 34 mil vagas, ou seja, de acordo com o ministro presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, essa decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo poderia impedir que 34 mil alunos estudassem na rede estadual de ensino. Então agora, com essa validade, o governo de São Paulo vai poder continuar da sequência com essa parceria público-privada e construir essas 33 escolas no estado de São Paulo. Só para complementar a informação, o investimento é de 2 bilhões 100 milhões. Metade das unidades deve ser entregue em 2 anos e o restante até janeiro de 2027. Quais são as cidades? Vamos lá.
as cidades que vão fazer parte aí da parceria pública-privada. Estão localizadas aí no interior de São Paulo, na Grande São Paulo e no interior. São elas: Arujá, Guarulhos, Suzano, Diadema e Carapicuíba. São as cidades aí citadas. 7h56, 7h58. A audiência pública em São Paulo vai debater a regulação das redes sociais. É o tema central em diversos países, segundo o governo do Brasil. Na verdade, querem realmente tolir os direitos democráticos de todos que acessam o celular, né? Não, porque muita gente fala coisa que não devia, porque muita gente comete fake news. Espera aí, é só acionar a justiça. Se alguém acusou de algo que você não fez, se alguém comentou, difamou a sua pessoa, nós temos aí, é só entrar na justiça. Direito civil, penal, calúnia, né? Danos morais, e por aí vai. Não precisa tolir o direito de quem acessa a internet e divulga aquilo que acha que deve divulgar. Mas quem tem medo da internet? Aí é a pergunta que fica, né? Quem tem medo da internet? Adivinha quem? Os que estão aí no poder, né? Porque o povo manifesta o seu pensamento, aquilo que pensa e critica, né? Às vezes os políticos fazem aquele trabalho, né? Aquela gastança para aparecer bem na fita. Aí vem o cidadão com a sua liberdade de expressão, publica lá, fala, não tem nada a ver, viu? Esse cara é isso, é isso, é isso, e pronto. Já. Aí o cara fica bravo. Não, mas não pode. Como não pode? Tem direito. Aliás, o político é escolhido por quem? Às vezes, nós, todos brasileiros, criticamos e reclamamos dos políticos, né? Todos ficam falando, porque os políticos é isso, os políticos é aquilo. Será que são os políticos que não prestam? Ou são aqueles que escolheram os políticos? Se o lixo está aí, por que alguém pôs o lixo no lugar, né? Quem pôs? Aquele que vota, aquele que tem o direito de votar. Então, se o lixo é este, foi outro lixo que escolheu. Então você tem que refletir sobre isso. Nós é que escolhemos. Eles não prestaram concurso, eles não caíram do céu, alguém colocou eles lá. E é você o responsável, eu, todos nós que votamos. Vamos lá, 8h.